Senhoras e senhores, eu quero aqui convidar para subir ao palco o nosso escritor, Ronaldo Correia de Brito. Senhoras e senhores, com vocês, André Tessaro Pellicer. Boa noite, pessoal. Ronaldo, seja muito bem-vindo ao Rio Grande do Norte e ao Festival Literário de Pipa. Boa noite. Ronaldo, antes de chegarmos ao contemporâneo, eu gostaria de voltar um pouco ao passado, né, e falar sobre o seu início. Você estreou na literatura há bastante tempo pela via do teatro, né? Hoje você possui uma peça aclamada, que é Baile do Menino Deus, que está em cartaz há mais de 40 anos no Recife. E eu gostaria de te perguntar o seguinte: nessa sua trajetória literária, houve algum momento inaugural ou como é que foi esse processo? Em que momento que você percebeu que você era um escritor, viria a ser um escritor? O teatro veio antes, talvez do romance, do conto, sobre o qual nós falaremos hoje? Bem, eu costumo dizer que não há um momento em que eu me percebo escritor, como, por exemplo, Fellini. Ele refere na biografia dele que ele estava filmando com Roberto Rossellini, ele era assistente de direção, e aí Roberto Rossellini falta ao set de filmagem, e chegam para ele e dizem, entregam o megafone e dizem, bom, vá dirigir. Eu dirigir? Sim, você vai dirigir, você é o assistente de direção, o filme tem que ser rodado. Aí ele disse que de repente se viu com aquele megafone, começou a correr de um lado para outro e a gritar, e naquele instante ele viu-se como diretor de cinema. Então, na minha vida, eu acho que talvez haja um momento em que eu me vejo como escritor. Eu conto muito essa história. Nós somos sertanejos de uma região onde a maioria das pessoas não era alfabetizada. Minha mãe foi para essa região justamente para ser professora. E aí, ela era muito procurada para escrever cartas, todos os tipos de cartas. Geralmente, havia muita imigração, e então as esposas, os filhos, ou as mães a procuravam para que ela fizesse carta aos filhos que estavam, geralmente em São Paulo ou em Goiás. E aí era uma ocupação que demandava um tempo. Quando eu fui crescendo, que já conseguia escrever razoavelmente, já tinha uma boa caligrafia, ela me falou, você vai ter que me substituir, a casa cheia de muitos filhos. E aí eu comecei a me sentar de um lado da mesa, a pessoa sentava do outro lado, e aí, o que é que você quer mandar dizer para seu filho, ou para sua filha, ou para seu marido, ou para... Aí a pessoa começava, então, a narrar, e eu a escutar. No fim, eu tentava ordenar aquilo numa escrita. Bom, e aí eu fico muitos anos nessas cartas, até sair de casa. Eu passo a ser, de uma certa maneira, presenteado. As pessoas sempre levam alguma coisa para mim, em agradecimento. Ou seja, eu começo a ver que no ato da escrita há uma compensação financeira, um pagamento. E aí eu me torno médico. E médico nada mais é do que escuta e ordenação de uma escuta. Ordenação de uma história. Você escuta, escreve, pergunta e anota. Toda uma vida escutando e ordenando histórias, e ouvindo. E são histórias incríveis. São dezenas de histórias todos os dias. E todas as histórias mereciam ser registradas. Elas são registradas em prontuários. E aí eu acho que... Então... Mas logo eu passo mesmo para o teatro. Eu gosto do drama. E gosto do drama como eu vi. Quando menino, no sertão, na casa, tinha um alpendre alto, tinha umas vigas de madeira, corre-se uma empanada,
E aí eu batizei esses dramas de drama de empanada. Então, aquelas pessoas que mal sabiam falar, que não tinham desenvoltura do corpo, representam. E isso é fantástico. E isso me desperta o interesse pelo teatro. E as minhas primeiras escritas são justamente para o teatro. Maravilha, Ronaldo. E nós vamos falar um tanto sobre isso, porque o teatro aparece também, mesmo no seu romance, o teatro sim, está lá, com certeza. Sim, muito. E, Ronaldo, aproveitando, antes de entrar especificamente no romance, eu queria pegar um gancho no que você falou, né? Nós sabemos todos que você tem uma longa trajetória na medicina, hoje você é médico aposentado. E como é que foi, nesse processo, lidar com isso? Porque ao mesmo tempo em que a medicina te dá um manancial de histórias que você pode colher, aprender a ouvir e lidar com essa história, também foram muitos anos dedicados à medicina e à escrita. E como arranjar o tempo nesse processo para escrever esses romances, os livros de conto, as peças e, paralelamente, exercer um trabalho que nós sabemos que é extenuante, né? Dá muito trabalho. Bom, dois dos escritores que eu mais admiro, eu sempre repito isso, faço questão de dizer, o brasileiro João Guimarães Rosa, era médico, e disse que 3 coisas foram fundamentais para a sua literatura. Uma foi o fato de ele ser médico, a segunda foi a sua convivência com a literatura popular, com a fala do povo, com o povo, e a terceira foi a convivência da guerra. Bom, o outro escritor que eu admiro demais, é um escritor permanente na minha vida, aliás, como todos os russos, é Anton Tchekhov, que era médico, e que eu conto sempre essa história que ele mesmo relatava de que ele fazia medicina, que ele considerava a esposa, e fazia literatura, que ele considerava a amante. E quando ele estava muito tempo dedicado à literatura, ele achava que estava traindo a esposa e voltava à esposa. E ele sempre achou que a medicina dava a ele uma atitude muito mais humana, dava muito mais humanidade. E eu sempre apreciei demais esses escritores que têm uma vida dedicada de amor ao homem, ao outro também, né? à espécie, ao humano, como Shakespeare, como Dostoiévski. E aí, então, eu fiz medicina não porque Ariano, não vou dizer, Ariano uma vez me disse, eu era muito amigo de Ariano, quando eu cheguei no Recife, muito criança ainda, Ariano me aceitou assim como uma pessoa da intimidade dele, Ariano Suassuna. E ele sempre me fazia declarações, e ele me disse uma vez: Ronaldo, eu me vendi à literatura, eu tinha que sobreviver, eu fiz direito, mas eu não tinha a menor vocação para a advocacia, o menor jeito, e eu decidi, então, me vender ao ensino, não à literatura, ao ensino. Para fazer literatura, eu precisei me vender ao ensino, para poder sobreviver. Bom, eu não me vendi à medicina para fazer literatura, não me vendi. Medicina foi uma entrega. Talvez tenha sido uma das coisas que eu fiz com mais verdade, com mais luta, com mais a minha forma de fazer uma política pelas pessoas, estar junto delas, entendeu? Ajudá-las a viver, a encontrar saúde e, muitas vezes, ajudá-las a morrer. Então, o exercício da medicina foi fundamental na minha formação. Eu sempre digo, eu não seria o escritor que sou se não fosse a medicina. E também dizia, eu não seria o médico que fui e sou, apesar de eu estar aposentado há 4 anos, se não fosse a minha constante paixão pela literatura, pelo teatro, pelo cinema, pela música. Eu vivi sempre muito ocupado em trabalhar, e no meu tempo livre em ler, escrever, ir ao cinema, ver as coisas, me interessar por tudo, ter uma curiosidade enorme e, sobretudo, em ouvir. No exercício da medicina, ao fim do dia, você faz uma parada assim, pensa, poxa, eu hoje ouvi 30 histórias. Meu Deus, 30 histórias.
e anotei essas 30 histórias. Além disso, eu ouvi histórias que não foram histórias de prontuários, foram acontecimentos de enfermaria. Eu sempre trabalhei, além de ambulatório, eu sempre trabalhei dentro de hospitais. Eu vivi, morei dentro de hospitais. Eu trabalhava de ponto batido em medicina 60 horas por semana. Então, ainda por cima, eu sou casado com uma médica. Então, no almoço e na janta, tinha mais histórias de pacientes. E, às vezes, à noite, ela estava muito sofrida com as histórias e precisava da minha ajuda para ajudá-la a decifrar os casos de consultório. E aí, perguntava, você está dormindo? Eu dizia, estou morrendo de sono. Aí toma uma história, aquela história me tirava o sono. Eu dizia, meu Deus, que maldade, eu agora vou ter que assimilar mais essa história hoje. E aí, até que eu descobri um artigo que era, eu me deitava mais cedo, quando ela vinha, eu fingia que estava ressonando, e assim eu me livrava de ouvir mais histórias. Então, com isso, eu ouvi um mar de histórias. Além de todas, eu descobri muito cedo que todo mundo queria narrar. Todo mundo, em todo instante, estava querendo narrar, desejar narrar. Quando eu morava na fazenda, eu ia para o curral, logo de madrugada, tomar leite mugido, que é o leite tirado do peito da vaca. Então, eu ouvia as histórias dos vaqueiros, que aproveitavam, enquanto tiravam o leite das vacas, enquanto ordenhavam as vacas, contavam histórias. Bom, entrava, ia para a cozinha tomar o café, aí eu ouvia as histórias das cozinheiras, que eram outras histórias, e tome histórias. Depois, eu vinha à torradeira de café, eu achava bonito aquele movimento, até tem um livro chamado A Arte de Torrar Café, que é um livro de narrativas, além da ficção. E eu ia para perto, aí a torradeira de café narrava mais histórias. Aí vinha a mulher que preparava os sabãos. O Vicente Cerejo sabe que, quando se mata um porco, se faz sabão, né? O sabão para consumo da fazenda. E aí eu ia para perto. E aí eu vi histórias. Em todos os lugares as pessoas estavam narrando. Então, esse livro, do qual nós vamos falar mais adiante, nada mais é do que uma tentativa de compor essa babel de narrativas e afirmar que todos temos uma história para narrar. Muito bonito isso, Ronaldo. Inclusive porque a literatura, a gente sabe, é um exercício de alteridade, né? Assim como a medicina também que tem que ser um exercício para o outro, em relação ao outro, né? E agora, aproveitando para entrar um pouco mais no romance aí, né? Quando a gente lê o conjunto da sua obra, principalmente os contos e os romances, pelo menos para mim, 2 elementos chamam muita atenção. Um espaço, que é o sertão, e um tema que é recorrente, a violência. Tá muito lá. Para a gente ficar apenas no romance, né? Que é o tema aqui da nossa mesa. Isso chama atenção em Galileia e em Dora Sem Véu, esse sertão marcado por crimes e por violência no presente, e em Rio Sangue, um sertão marcado por crimes e múltiplas formas de violência lá no passado, né? Isso é certamente uma escolha simultaneamente estética e política, né? É um projeto seu, um projeto literário, trabalhar com esse espaço e com esse tema? Bom, sim. Numa entrevista que Isaac Bashev Singer concedeu uma vez a Philip Roth, ele diz, as pessoas disseram, mas por que você só escreve sobre ladrões judeus, prostitutas judias, bandidos judeus? Aí ele disse, mas eu vou escrever sobre o quê? Eu só conheço prostitutas judias, ladrões judeus, bandidos judeus. Então, assim, o universo, Freud dizia que nós somos resultado de tudo. Aliás, que nós, vou usar uma linguagem mais simples, Freud dizia que toda a nossa formação, ela se dá de 1 a 7 anos. Borges dizia que todo homem era gênio até os 7 anos. Depois ele se tornava
um imbecil. Bom, eu não serei tão drástico. Mas, então, até os 16 anos, quando eu saio de casa, não é, para estudar medicina, eu vivi naquele mundo. Eu vivi imerso naquele mundo. Aquele mundo chamado sertão. Então, eu amplio sempre esse sertão. Em Galileia, parte do romance se passa na França, em Toulouse, parte em Nova York, parte se passa na Noruega, em Portugal, referências à Inglaterra, mas tudo converge para o sertão. Porque, no fim, toda a história é montada para convergir para o sertão. Em Dora Sem Véu, em Estive Lá Fora, o romance é todo recifense, mas com uma memória de sertão. A memória de uma morte. Essa morte que sempre aparece. Em Dora Sem Véu, a personagem principal, Francisca, ela fez mestrado, doutorado na França, vai dar aula em Poitiers, não é? Mas ela retorna ao sertão. Ao sertão. E, então, e nesse romance, os personagens estão... Tem Portugal, tem África, tem Recife, tem Bahia, mas, no fim, tudo converge para esse mundo que me marcou. Por que esse mundo me marcou? Por que esse mundo me marcou? É interessante. Tem uma coisa relativa ao retorno. É preciso a gente ver essa questão do retorno. Minha família chegou ao sertão do Ceará com os primeiros invasores. Não é? Não vou nem dizer colonizadores. Os primeiros invasores. Ela chegou, ela não foi das famílias mais violentas, porque houve famílias extremamente violentas, mas ela chegou junto a esse povo. Com mais 2 ou 3 gerações, ela se afasta e vão para outras terras, vão para outras Sesmarias. Vão para uma chamada Vaz Alegre, que é a Ribeira do Machado, e vão para o Crato, que era um lugar completamente diferente do sertão, porque é um lugar de chapada, é um lugar de Mata Atlântica e é um lugar de muita água, de muita riqueza. Quando minha mãe se torna professora, ela é contratada pelo meu avô paterno para ensinar na casa dele, na fazenda dele, que é uma fazenda grande, a Fazenda Rosário, em Vaz Alegre. E aí ela vai ser professora dos filhos dele e vai ser professora de todos os moradores. Meu avô, ele quer alfabetizar todo mundo que trabalha na fazenda. Só que o que acontece? Meu pai se apaixona pela minha mãe e minha mãe se apaixona pelo meu pai. E aí eles casam e meu avô tinha uma propriedade de plantio de algodão e de grande criatório de gado, justamente no sertão onde minha família primeiro chegou. Veja, então, anos depois, minha família volta para o mesmo estágio. E é lá nesse sertão, medievalmente igual, que só começa a mudar a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que é quando o mundo todo deixa de ser rural e se torna urbano, tanto na Europa quanto aqui na América do Sul, aqui no Brasil. Então, meu pai, depois de 10 anos de fazenda, ele olha para os filhos e disse: não quero mais educar meus filhos para o mesmo destino da terra. Depois de 250 anos, em que a família, quase 300 anos, com a família brigando com a terra, com os criatórios de algodão, com os criatórios de gado, com o plantio de algodão, nós chegamos a concorrer seriamente com os algodões da Califórnia. Infelizmente, os Estados Unidos, claro, introduziram a praga do bicudo nos algodões, do siridói de todo o Nordeste. Isso é uma coisa comprovada, inegável, e, bom, ninguém precisa dizer o que é os Estados Unidos, não é? A ninguém. E aí, então,
a nossa grande riqueza do Ouro Branco, cantada por Luiz Gonzaga, entra em declínio e meu pai, então, decide ir morar numa cidade grande, que era a segunda maior cidade do Ceará, para os filhos todos terem uma educação e serem profissionais liberais. É bonito isso, né? Que agora, pela ficção, você sempre retorne de várias maneiras. São muitas as maneiras de retornar a esse espaço, ressignificar esse espaço, repensar esse espaço com muita potência em várias temporalidades, né? Você tem feito isso no presente e no passado. Mas eu queria aproveitar para a gente avançar aqui e te perguntar também sobre uma outra questão que eu acho que deve chamar a atenção de muitos leitores dos seus romances, que os seus romances, eles muitas vezes exploram a metalinguagem, às vezes de maneira explícita, às vezes nem sempre explícita. Nós temos narradores que refletem sobre a própria escrita, sobre o lugar do intelectual, sobre a própria literatura. Lá em Galileia é Adonias quem faz isso, aqui em Rio Sangue é um primo não nomeado que se hospeda na casa de Dona Ritinha de Brito e faz isso e reflete, né? Isso é uma estrutura muito sofisticada de texto, né? E em que medida que esses narradores, eles, não sei, refletem ou exploram algumas das inquietações do próprio Ronaldo, ao pensar o texto literário enquanto escreve o texto literário? Porque eu acho que a literatura ela está sempre em discussão na minha vida e, consequentemente, no que eu escrevo. Eu não perco. Tudo que eu faço tem que ter uma porta para discutir a própria literatura, o próprio ato de escrever, que é uma coisa muito tchecoviana. Demais. É uma coisa muito tchecoviana, muito tchecoviana. Eu tenho é muito tchecoviano isso. Então, até a minha história de médico é muito semelhante à de Tchekov. Tchekov percorreu todos aqueles quilômetros para Sakhalina, não é? Para tratar de doentes de uma epidemia de cólera, uma viagem de 1 ano, ele profundamente debilitado pela sua tuberculose, não é? Ele contraiu a tuberculose mesmo cedo, mesmo assim, o amor dele pelo humano, o amor, isso é amor, entendeu? É causa, é político, tá entendendo? A luta dele, e uma luta não panfletária, não apologética, mas uma luta de homem, de ética. Então, isso se revela nessa longa viagem dele a Sakhalina, que esgota o resto de vida dele. Bom, e ele estava no auge da fama, trabalhando com Stanislavski, está entendendo? Que o projeta com aquelas mega produções do teatro dele, né? O grande teatro permanece vivo. E, mesmo assim, ele faz uma escolha. E eu, na minha vida, eu passei 40 anos, diariamente, de segunda a sexta-feira, percorrendo um caminho que era da minha casa para um hospital, que era um dispensário de tuberculose, que chegou a ter 1.200 leitos de tuberculose. Então, eu sempre vivi a minha vida com pacientes muito graves. Eu sempre vivi circulando num universo de gente que sofria. Então, assim, me dava alento, muito alento para, então, escrever. E daí porque eu, ao mesmo tempo que discuto todas as questões da vida, do tempo, da criação, eu discuto a literatura. Eu a questiono sempre, eu a ponho em questão. Eu tive um mestre, eu tive muitos mestres, pessoas que me acolheram e me acataram. Eu tive muita sorte na vida, muita sorte de ter tido pessoas que sempre me trataram muito bem. Eu nunca fui uma pessoa molestada, jamais. Fui sempre uma pessoa muito bem tratada pelas pessoas mais velhas. E assim, que sempre viu em mim alguém desperto para ouvir e para aprender. E que chegavam junto de mim para dizer coisas importantes. Então, um deles me disse: olhe, nunca, se você pretende escrever, aprenda a primeira lição. Nunca esteja satisfeito com o que você faz. A ruína de um escritor ter satisfação com o que faz. Se distancie.
mantenha essa distância. Então, eu mantenho uma distância quase brechiana com o meu escrito. Por isso, a sua aguda observação da metalinguagem. Sim, sim, sim. Muito bom, Ronaldo. E eu sei que há uma outra preocupação, que é uma preocupação constante na sua reflexão, que é como contar uma boa história. Você se interessa, sobretudo, em contar uma boa história, em ser um bom narrador, um bom contador de histórias, né? E é necessário encontrar um equilíbrio aí entre a forma e contar. E você é um grande contador de história, porque a gente tem muitas narrativas dentro desta grande narrativa de Rio Sangue, né? Como que você faz para encontrar esse equilíbrio, assim, para de repente não se perder na metalinguagem, não se perder na literatura pela literatura e contar a história que te interessa, narrar histórias? Você me diz uma coisa muito importante, não se perder na literatura pela literatura, não tentar agradar o que está na moda e nunca escrever o que lhe sugerem. Eu escrevo o que eu sinto necessidade de escrever, aquilo em que eu acredito, e aqui eu sou comprometido com aquilo que falo como uma causa de vida e com aquilo que escrevo. Bom, eu sou de uma família de narradores. Na minha família, minha avó era uma grande narradora. Meu pai era um narrador incrível. Meus tios, avós e bisavós, grandes narradores. Eu vivi num mundo de narradores. E a diferença era a seguinte: meu pai, como é que meu pai narrava? Ele contava uma história, ele recompunha todo o cenário, todos os mínimos detalhes, sem erro. 10 anos depois, ele conta a mesma história e não há a alteração de uma linha. Então, ele é aquele que Fellini chamava de a memória histórica. Ao passo que eu sou o que se chama de memória inventada. Eu ouço para depois inventar. Minha avó, ela me contou pelo menos, sem exagero, 200 vezes. Eu passava 4 meses todo ano na casa dela, na fazenda. Ela me contou pelo menos 200 vezes a história da morte do meu avô, Pedro Zacarias de Brito. E todas as vezes ela chorava ao final. Ela viveu um luto eterno até a morte dela. Quando ele morreu, ela tinha 33 anos e ela viveu de luto até os 97, mas não era uma pessoa amarga. Era a pessoa mais alegre, mais bonita, mais tranquila e mais feliz que eu conheci. E ela sempre contava a história do meu avô, da morte. Um dia, eu decidi contar a história do meu avô e publiquei-a em Livro dos Homens. Minha mãe leu, disse: meu filho, você disse que isso é a história do seu avô. Isso nunca foi a história da morte do seu avô. Você inventou tudo isso, meu filho. Nada disso foi assim. Mas por que, mamãe? Não, porque aquela história de que ela correu pelo algodoal e que rasgou o vestido, e que rasgava o vestido, e que os peitos dela estavam cheios de leite, e que quando ela se debruça sobre seu avô, ela encontra farelos do bolo que ele tinha saído comendo de casa. Não aconteceu nada disso. Eu digo: mamãe, veja, vamos lá. Vovô saiu de casa de manhã, ele nunca comeu fatia de bolo, sempre comeu o bolo inteiro. Então, ele pegou o bolo e foi administrar as roças e foi visitar um afilhado que estava doente. Saiu comendo o bolo. Verdade, verdade. Depois, da hora do almoço, e ele não chega. Ela chama o filho dela, Geraldo, e manda que vá no engenho, de um outro tio-avô meu, para que traga todos os homens que estão trabalhando no engenho, acho que uns 40 homens, e vão procurar meu avô. E sim, eles vêm. E o que é que acontece? Eles acham meu avô morto, caído na beira do Rio Jardim, e o colocam numa tábua e o trazem. Isso é absolutamente desagradável. Não é bonito.
Mas, sim, não é bonito. Então, eu prefiro imaginar que quem encontrou meu avô foi minha avó. Ela estava com um bebê de 6 meses. Ela dava muito leite. Ela estava com os peitos cheios de leite. Então, meu avô, quando morreu na beira do rio, tinha havido uma grande cheia. E a água, que era bem clara, a água desse rio, ela tinha descido barrenta. E desciam muitas ninféias e muitos aguapés. Aquelas flores, desciam aquelas flores brancas, lindíssimas. Então, assim, minha avó sai correndo. Ela avista meu avô. Meu avô está caído morto. Então, o rio está quase carregando o corpo dele. Ela olha, eu digo, mamãe, eu me ocupo no hospital a ver, toda vez que vai se comunicar a morte de alguém ou a família, a gente está numa manobra de ressuscitação. Meia hora, tá, tentando tirar o paciente e ele morre. Então, chama a família. Aí eu deixo sempre que outro dê a notícia, porque eu me recolho num canto para observar o teatro. Ver como cada um se posiciona. Olhar o rosto de cada um. Ver as reações. Então, eu penso assim, que não foi assim. Que vovó, então, ela olhou para vovô e ela, então, ela viu que as flores brancas que eles adoravam estavam todas sujas de lama. Isso já faz parte do luto. Depois, ele era um homem muito bonito, que se vestia muito bem, e ele estava com o bigode ainda sujo de farelos de bolo. Isso é fundamental. E ela, antes de ter a consciência da morte, ela passa os dedos e afasta os farelos de bolo que estão sujando o bigode e a barba dele. Depois, ela se lembra que meu avô tinha uma tralha enorme de coisas, de homem, de fazendeiro, de celas, arreios. E quem iria cuidar daquilo? Para que ia servir tudo aquilo? Aí, nessa hora, ela tem uma raiva enorme dele, uma raiva pelo abandono, uma raiva porque ele a deixa, uma raiva porque ela sempre achou que os mortos deveriam levar tudo deles, não deviam deixar nada. E ela começa a esmurrar o peito dele. Ele era bem moçárabe. E aí, então, ela cai sobre ele e chora. E eu acho que essa morte é muito mais bonita. Mas não é verdade. Sim, mas minha memória não é uma memória de verdade. Minha memória é uma memória de ficcionista. O que aconteceu com minha avó, a casa da minha avó e do meu avô era uma casa imensa. E aí, minha avó, então, quando ele morreu, ela mandou passar uma parede no meio e ficou morando só numa banda da casa. A outra banda era o lugar da memória do meu avô. Era um museu. Então, meu avô habitava esse outro espaço. E sempre que a gente entrava, a gente reencontrava com o avô. Muito bom. Isso é contar uma história, né? É a preocupação com criar ficcionalmente. E falando nisso, eu gostaria de entrar um pouco aqui na conversa sobre esse livraço que o Ronaldo está lançando, que é Rio Sangue, que acaba de sair agora em 2024. E pensando assim, Ronaldo, o lugar do romance no tempo atual, né? Eu vejo que o Rio Sangue, apesar de ele retornar ao início do processo de colonização e de espoliação da América, como você mencionou antes, os invasores e tal, né, ele dialoga muito com questões contemporâneas. Ele possui uma perspectiva assim que talvez de reler a história a contrapelo, a maneira de Benjamin, assim. Por que você escolheu voltar àquele tempo e aquele espaço, né? Você já falou até sobre o espaço antes, mas por que voltar ao sertão naquele tempo, no início do processo de colonização, que é o que esse livro está trazendo para nós, de representação? As narrativas que você traz são narrativas de séculos atrás, filtradas, né, pelo seu olhar de escritor. Por que voltar àquela época? Bem, quando eu fui morar no Recife, em 1969, eu morava com 4 rapazes, 4 irmãos, que eram do mesmo sertão que eu.
E eles contavam que lá nas fazendas dos tios dele, que eram fazendas próximas já do meu pai, as pessoas ainda viviam em regime semi-escravo. Elas eram obrigadas a trabalhar pelo menos 2 dias por semana gratuitamente. Veja, em 1967. Bom, isso foi contado pelos sobrinhos, que eram sustentados por esse tio rico, esse escravocrata. Veja bem, eu falei que eu ouvia histórias. E nos anos que eu morei nesse sertão medievalmente isolado, a fazenda do meu pai produzia couro, os couros eram feitos os arreios, eram feitos os sapatos da gente, as curlepas, as redes eram feitas nos teás, daí a presença do tear. Era feito nos teás manuais, as varandas feitas nas paredes, os madapulões de cobrir eram feitos lá, os sacos de apanhar algodão também feitos lá. Então, eu diria que era uma propriedade quase que autossustentável. Há um detalhe. Quando as primeiras 2 grandes famílias chegam, entre elas tem uma mulher que é casada com um sargento-mor, e este homem, ele fazia transporte de cargas de carne, da carne do Ceará, e fazia transporte de algodão e de 1000 outros produtos, e ele se apaixona no Recife por uma mulher. Veja, mas a razão não é essa. A razão, respondendo à sua primeira pergunta, é a brutalidade inata. É importante que a gente raciocine o Brasil. Nada do que acontece ao acaso. Por exemplo, aquele cara que se explodiu ontem em frente à Praça dos Poderes, lá em frente ao Supremo, ele, na verdade, é validado pelo sistema político brasileiro. Ele é validado pelo bolsonarismo. Ele é validado pela política brasileira de violência. Então, o que é que acontece? Esse sargento-mor, ele, da forma mais vil, mais canalha, mais traiçoeira, ele assassina essa mulher, que não tem nenhuma culpa, nenhuma. Ele cria uma falsa traição, ele inventa toda uma história e assassina. Essa história me foi contada muitas vezes, e eu era muito criança, e aquela história me marcou muito profundamente. Me marcou porque, afinal, eu sou brasileiro, eu sou sertanejo, eu era daquele mundo, e aquele crime me dizia respeito. E então eu tinha que fazer alguma coisa sobre esse crime, contra esse crime. Eu tenho que fazer alguma coisa contra essa estatística de que nós somos o país mais feminicida do mundo, mais feminicida do que os países árabes, que são tão acusados. Está entendendo? Então, essa história passou a me dizer respeito. Passou a me dizer respeito sempre. Um doutor mineiro fez uma tese em que ele pesquisou quantas vezes essa história se repete em toda a minha literatura. E a repetição dela, na verdade, é a repetição do horror. Todos nós temos que nos horrorizar diante disso. E não validar. Porque aqui no Brasil é validado. É validado. Deixa eu terminar. Então, o que é que acontece? O livro Crônica de uma Morte Anunciada, aquela novela magnífica que eu considero uma das obras-primas de Gabriel Garcia Marques, para mim a obra maior dele, mais talvez do que 100 Anos de Solidão, pela perfeição, para mim é comparável a um Édipo Rei de Sófocles. É impressionante aquele livro. Ele começa o livro dizendo que no dia em que
O iam matar? Como é? No dia em que o matariam, Santiago Nassar acordou... O dia em que Santiago Nassar foi morto. Pá. Então, eu começo um romance dizendo que uma mulher vai ser assassinada. E todo romance você já sabe que vai haver um assassinato, vai haver um feminicídio. E aí o que é que acontece? Eu vou levando. E no final eu consigo criar um teatro em que esse drama atinge a mais alta complexidade, como se estivesse acontecendo agora e o sangue estivesse espingando em você e você partilhe dessa culpa. E infelizmente está, né? Uma série de crimes e assassinatos que estão ocorrendo no sertão de 300 anos atrás e que, na verdade, também estão acontecendo agora. Hoje mesmo, aqui, alguém nos falou, né, que aquele João é o protótipo dessa política brutalizada que nós temos hoje, né, do bolsonarismo, como você mesmo disse. O João o talvez professor Anco Márcio, da Universidade Federal de Pernambuco, fez um estudo no livro, fez uma leitura do João como um protótipo da violência, do machismo, da misoginia bolsonarista. Sem dúvida. E Ronaldo, você falou, né, sobre esse processo, mas você até traz no final do seu livro uma lista de leituras e que eu tenho certeza que não passa nem perto do tanto que, de fato, você teve que ler. Quanta pesquisa você teve que fazer para reconstruir esse Brasil do início do processo de colonização? Isso deve ter dado um trabalho de anos para chegar a esse resultado. Sim, uma vida. E, lamentavelmente, eu vou contar que nenhum escritor gosta de falar do seu processo de criação, mas eu vou tentar falar. Ou melhor, vou furar essa parede, vou derrubá-la e vou falar. Então, eu comecei a escrever esse romance, ia muito bem com ele. Meu projeto era de escrever muito mais, apesar de muitos escritores, amigos, jovens que estão aí nas filas de prêmios, dizerem: olha, não vai escrever um livro grande, não. Quer dizer, não vai escrever um livro longo, que o modelo hoje é um livro pequeno, poucos personagens, centra em 1, 2, 3 personagens, é uma ficção dirigida para os prêmios. Há um modelo até, uma cartilha publicada. Eu digo, olha, eu não escrevo, eu escrevo o que eu sinto vontade de escrever. Eu sou livre para escrever o que eu desejo escrever. Eu vou escrever o meu livro. Eu, na verdade, queria ter escrito 600 páginas. O meu projeto era esse. Eu vou dizer depois o que eu precisei tirar. Então, acontece que eu ia escrevendo muito bem o meu livro e vou aqui fazer um relato. Haroldo de Campos já deve ter visto esse relato de Haroldo, porque é muito incrível. Ele conta que uma vez ele foi num congresso de escritores, Borges até estava nesse congresso, e Borges não gostava muito de Guimarães, e Guimarães também não gostava muito de Borges, não é compreensível. E aí ele disse que é o seguinte, era aquela animação, Haroldo é um cara muito animado, fala muito, e muito alegre, e muito comedor, e muito bebedor, e disse que Guimarães estava lá muito encolhido, muito sofrido lá, não falava. E aí Borges se perguntou, e aí Haroldo se perguntou, será que é porque ele é diplomata, ele era cônsul em Hamburgo, na Alemanha, e porque ele está assim, tudo aí, então ele vai, se aproxima de Guimarães e pergunta, e Guimarães chama ele de lado assim, e diz, olha, eu estou muito mal, porque eu estou escrevendo o meu romance, era o Grande Sertão Veredas, e essa noite eu tive um encontro com o diabo. E eu estava nu no meu escritório, e a gente lutou, a gente caiu, rolou pelo chão, se derrubou, e passou nessa luta a noite inteira, e hoje eu estou assim muito mal. Bom, é uma questão metafísica. Haroldo de Campos relata como uma questão metafísica, né, porque o tema mais metafísico do Grande Sertão é exatamente esse, de se o diabo existe ou não existe, não é? E quando eu estava escrevendo esse romance, no dia 23 de maio do ano passado, eu tirei
o 5º tratamento dele. E fiquei feliz, eu senti que havia uma ordem no livro, uma ordem. Eu já estava chegando nas 400 e tantas páginas. E aí eu fiquei feliz. Mas nesse dia eu tive um encontro com a morte. E eu soube que ia morrer muito proximamente. Não sabia exatamente quando, mas sabia que ia morrer. E aí eu senti que eu tinha que correr com o romance. Senão eu não terminava. E passei a trabalhar obsessivamente 13 horas por dia. Uau. 13 horas por dia. Eu me acordava todo dia às 3 da manhã. E aí, no dia 22 de agosto, eu encaminhei o 9º tratamento para meu editor. Meu editor disse, olha, você vai ter que abandonar esses caminhos. Aí eu tive, por exemplo, eu queria muito tratar da questão da nossa formação do povo mameluco. Eu até dou um toque lá no capítulo dos filhos de José com a Páscoa. É fantástico. E queria tratar muito a visão de Vieira, de quem eu não gosto, sobre o olhar dele sobre o Novo Mundo como a Nova Jerusalém. Sim. E isso era uma coisa incrível, incrível, incrível. Aí eu deixo a questão de Vieira apenas no tratamento que ele dispensava aos negros, que era terrível, terrível. Ele validou a escravização, a continuação da escravização negra. Bom, então, o meu livro foi para o meu editor, e aí ele me apontou que eu teria que, se eu achava que não ia conseguir terminar o livro, eu tinha que correr, então, fechasse aqueles caminhos, aí nós começamos. Tira, até as 322 páginas que o livro tem, e, bom, eu estou aqui vivo. Ainda bem, né? Ainda bem. E nós, não sei ainda até quando, mas estou. Eu até ia lhe perguntar sobre algo que você já tocou aqui, mas eu queria, já que você está falando sobre esse processo, né, Ronaldo, de criação e de onde veio e tal, e como lhe surgem, eu sei que tem um pé muito forte na história, talvez na história familiar, na história regional, você falou com o Vicente a respeito, como lhe surgem esses personagens? Ou quais desvios você precisa fazer para pegar personagens históricos e transformar em ficcionais? Ou quem você coloca no meio de uma história que tem algo de real e de repente vira ficcional? Como é que é isso? De onde vêm esses personagens? Pois os personagens são... Eu sempre, quando estou escrevendo, eu tenho que estar apaixonado pelo que estou fazendo, apaixonado por algumas pessoas. Eu sempre, quando trabalho em teatro, eu estou muito apaixonado pelo meu elenco. Mas é uma paixão sem risco, viu? Sem risco nenhum. É uma paixão, a paixão do trabalho, de ver o personagem entrando ali. A minha construção escrita é uma construção muito dramatúrgica, entendeu? Eu tenho uma aproximação muito grande com Dostoiévski, que eu li muito precocemente Shakespeare, está entendendo? É um autor que me marcou muito, li muito precocemente. Eu li muito precocemente todos os clássicos, li muito os tragediógrafos. Então, você vai ver que esse livro é cheio de montagens de cenas, teatro. E isso é muito dostoiévskiano. Bom, veja como mudaram as coisas. Vou fazer uma pausa e vou voltar, então, ao tema. A sua pergunta. Dostoiévski, que viveu miseravelmente, era miserável, era quase pedinte, além de ser um louco, um epiléptico. Ele precisava escrever muito, porque naquela época as pessoas eram pagas, os escritores eram pagos pelo número de palavras. Então Dostoiévski se matava, criava, como por exemplo, nos Irmãos Karamazov, ele cria uma peça jurídica incrível sobre o julgamento de Mitya Karamazov. E aí, então ele escrevia. Ele chegava ao absurdo de escrever 18 páginas válidas, estou dizendo páginas válidas, que, por exemplo,
muitos escritores, como Gabriel Garcia Marques, chegaram ao máximo de 6 páginas válidas, ou Virginia Woolf, 6 páginas válidas. Mas Dostoiévski escrevia 18 páginas válidas, porque ele tinha que escrever muitas palavras para poder ganhar dinheiro para sustentar, que era uma miséria, não é? E hoje se propõe que o escritor escreva minimamente, a tamanhos estabelecidos, entendeu? Pela inteligência artificial. Bom, e aí o seguinte, os personagens, eles surgem das maneiras mais incríveis, assim. De repente aparece. Por exemplo, nesse romance, Dora Sem Véu, é muito incrível. Eu tratava de um paciente muito grave. Ele era muito grave. Ele era um paciente de trauma. Ele usava um aparelho que a gente chama, é um nome russo, o Ilizarov, que é uma gaiola para poder sustentar os ossos. Então, ele não podia vestir roupa, ele ficava nu em cima da cama. E ele era absurdamente belo. Ele era, assim, as enfermeiras, elas sorteavam para ver quem ia dar o banho dele. Porque era um prêmio dar o banho desse paciente, tamanha a beleza dele. E eu me aproximei dele. Bom, me chamaram que precisava de um acompanhamento do paciente, um acompanhamento clínico. Ele, não posso contar os detalhes, você sabe, né? Quais, eu não posso. E aí eu começo a tratar desse paciente. É um tratamento demorado e a história dele vai se aprofundando. E é uma história incrível, uma história impressionante. Bem, ao ponto de que um dia eu estou escrevendo o meu romance e vai a personagem, que se chama Francisca, num caminhão de romeiros, onde estão dezenas de romeiros que vão pagar uma promessa num santuário ao padre Cícero. E aí, ela está falando tudo e ela vira. Quando ela vira, ela vê um rapaz que está indo levar uma perna para pagar uma promessa, um ex-voto. E quando ela olha, é o meu paciente. Foi aí que ele foi parar. É o meu paciente que se torna o personagem principal do livro. É incrível. O que acontece? Acontece que no dia seguinte eu chego para o meu paciente e digo: olha, fulano, você está bem, você já vai ter alta, vou deixar você só com os ortopedistas e eu não posso mais lhe acompanhar porque você entrou num romance meu. Você virou meu personagem. Mas como ele era um cara muito maluco, ele entendeu perfeitamente e disse: bom, o senhor promete que vai um dia deixar na minha casa. Eu digo: você dá o endereço, era no extremo de Pernambuco, com a Paraíba, e aí eu vou. Nunca fui. Mas é isto. Assim nasce um personagem. Que é este livro aqui, Dora Sem Véu, né? Isso. Mas pode ser que, por exemplo, uma personagem incrível, é uma das personagens mais incríveis desse romance, é uma mulher que eu descobri estudando um fato acontecido em Recife. Durante a colonização açucareira, lá em Pernambuco, as famílias criaram uma espécie de prisão em Olinda, onde eram colocadas as filhas chamadas recalcitrantes, livres, muito libertas, independentes, intelectuais, cultas, que questionavam a ordem estabelecida. E então, eu vi uma tese fantástica de doutorado sobre uma dessas mulheres, e é uma história impressionante. Eu me apaixonei completamente por ela e transformei-a numa das personagens incríveis desse romance, numa premissa seguinte: nada disso aconteceu, mas sempre existiu. Nada disso aconteceu, é um pensamento de um filósofo latino, de que nada aconteceu, mas sempre existiu. Então, mas aconteceu mesmo. Porque as famílias, sobretudo, aprisionavam as mulheres para se apropriar. Eram os irmãos homens que aprisionavam para se apropriarem das heranças. Então, o romance ele é todo cheio desses vieses narrativos em que essas intenções são reveladas.
E é fenomenal, né, Ronaldo? Porque, claro, conscientemente o seu texto vai ganhando muitas clivagens, contradições, né, ao você ir trabalhando dessa maneira. São muitos os personagens que aparecem nesse livro, que, é claro, a gente não vai esgotar, não tem como aprofundar aqui, mas que eu recomendo fortemente que todo mundo procure, porque é um tremendo de um livro, uma tremenda de uma leitura do processo de colonização, de formação, de espoliação do Brasil. Eu falei isso ao Ronaldo, é realmente uma obra-prima o que o Ronaldo conseguiu nessa obra, Rio Sangue. Mas para a gente encaminhar para o final, Ronaldo, eu queria te fazer uma pergunta agora, saindo do texto ali, indo para outro lugar, talvez para dialogar com a plateia aqui. Nessas últimas décadas, nós temos visto no Brasil uma ampliação considerável da procura, da oferta de cursos e oficinas de escrita criativa, né? Pensando aqui também na nossa plateia, em escritores ou aspirantes a escritores ou estreantes e tal, como você vê esse cenário atual no Brasil? Será que a gente tem uma profissionalização do ofício de escritor? O que você diria aqui para os possíveis novos autores ou para o nosso leitor nesse momento contemporâneo? Bom, esse interesse pela escrita, ele me toca profundamente. Eu gostaria que ele fosse igual pela leitura. Porque no mundo, e quando eu digo mundo, eu estive em muitos lugares do mundo, há um crescente desinteresse pela leitura. Há um crescente desinteresse pela leitura. E isso é lamentável. O mundo virtual afastou-nos enganosamente da intimidade conosco e da intimidade com os livros. Na verdade, nos levou a um individualismo perigoso, eu diria, e, sobretudo, a uma relação muito narcísica com a imagem. E a escrita, ela precisa estar muito liberta desse narcisismo. A escrita não deve ser feita por narcisismo. Tem que haver um compromisso muito sério. Ela não é um fim narcísico, certo? E o mundo virtual também criou uma necessidade enorme da pessoa ser vista. E essa necessidade, ela traz uma hipocondria. O narcisismo, ele é hipocondrizante, ele é deprimente. Toda doença tem em si um profundo narcisismo. E esse narcisismo do mundo virtual, das pessoas se acharem que estão prontas, que estão feitas e que são livres, tem levado a muita desordem. Mas eu vejo as oficinas, eu acho que elas, de uma certa forma, sempre existiram. As escolas foram isso, desde o tempo da Grécia, desde o tempo de Roma, desde o tempo dos árabes. Era isso mesmo, era para ensinar. E é isso. Maravilha. Pessoal, com vocês, Ronaldo Corrêa de Brito.